Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E um calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padecendo. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e os vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. De Satã todos os cercar, mas Jesus, pela cruz, fez-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre Nazaré. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. As ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus, glória a Jesus. Cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor. Estamos alegres, né? A casa do Senhor começa a ficar florida. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Vou passar aqui para o irmão Francisco, que vai estar trazendo a palavra introdutória esta noite. Vamos ficar de pé mais uma vez. Quero dizer mais uma vez, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui
juntamente com todos vocês para cultuar o nosso Deus. E eu estava conversando com a Simone que esse culto é o último culto de jovem de 2021, porque a gente estava vendo em dezembro não vai ter como ter o culto de jovens, só o dia 27 que é o jubileu, porque dia 18 era o culto de jovem, mas vai ter a reunião de obreiros. Então aproveite hoje para entregar aquilo que você trouxe ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 21 em diante, diz assim: de sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Amado Deus e soberano Pai, nós te louvamos e te exaltamos pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pelo teu amor derramado sobre nossos corações. Senhor, obrigado pela tua palavra, a qual foi lida nesta noite. Senhor amado, eu quero te pedir, Senhor, ó Deus eterno, que mais uma vez o Senhor se faça presente no nosso meio, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nossos corações nesta noite, Pai. Que não seja, Senhor, apenas um ajuntamento, mas que o Senhor possa fazer, Senhor, nesta noite algo sobrenatural, Senhor, para que possamos sair daqui convictos, Senhor, que tu és real, que a tua presença é notória no nosso meio. Senhor amado, não deixa que nenhum jovem, Senhor, saia deste lugar da mesma forma a qual adentraram, Senhor, este lugar, pois nós sabemos, Senhor, que a tua presença é suficiente em nossas vidas. Assim, Pai, toma este culto em tuas mãos, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Nós vamos prestar esse culto ao Senhor como um culto de ação e graça, de louvor. Ele derrama mais, Jesus. O céu tem mais. O céu ainda tem mais. Vou pegar aqui a fala da moça aqui que falou, que pregou, a irmã Letícia, do barquinho que estava sendo assolado. A irmã louvou depois das lutas, mas hoje o Senhor diz: não acabou. O céu ainda tem mais. O céu ainda tem mais. Espere a novidade do Senhor, porque Deus está dizendo: o céu ainda tem mais. Não vai acabar assim. Renove a sua aliança com Ele, porque Ele é inesgotável. Ele está dizendo: eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais. Oh, aleluia! Você que está na sua casa, você também tem liberdade para sentir essa presença, porque o nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele entra onde Ele quer e faz o que Ele quer, para a glória e a exaltação do nome dEle. O irmão vai orar pelo nosso preleitor em nome de Jesus, representando aqui todas as congregações. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor.
Quem quer mais? Glória a Deus, aleluia. Oramos, meus irmãos, que o dono da bênção está aqui. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, aqui estamos, meu Deus, mais uma vez, Senhor Jesus, em Tua presença, Deus, para receber mais de Ti, ó Pai. Neste momento, Senhor, usa Teu Filho, Senhor, que irá ministrar Tua palavra, Senhor. Meu Deus, abre o nosso entendimento, Senhor Jesus Cristo, usa Ele da maneira que Tu queres, Senhor da glória. Abençoa cada um que se encontra nesse lugar, Senhor. Nos abençoa, nos ajuda e nos guarda, nos livra, Senhor da glória, nos enche do Teu poder e da Tua graça, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os crentes pentecostais já chegaram no culto. Glória a Deus. Responde com glória, né? Meus irmãos, quero aqui externar minha gratidão a Deus. É uma honra, é uma alegria estarmos aqui nesta noite. E se realiza aqui o último culto de jovens, né, da UMADEC. É alegria poder estar com vocês para partilhar da palavra de Deus, né? Aprove ao Senhor estarmos aqui, né? Com certeza o próprio Deus agendou lá no céu, não foi, irmã Simone? Para nós estarmos aqui, louvar a Deus, né, pela direção desta linda mocidade a qual nós fazemos parte, né? Me sinto em casa, apesar que iremos ministrar a palavra, mas estamos entre irmãos, né? Que Deus continue abençoando a irmã Simone, irmão Francisco, toda a coordenação dos jovens que colaboram, os nossos queridos irmãos aqui na retaguarda, vão estar orando por mim, né? Para Deus dar graça e abençoar. E a todos vocês, né? Que a bênção de Deus continue sobre cada um de nós, amém? Alguém veio ouvir a palavra de Deus? Se é verdade, abra comigo, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Os que forem encontrando, se possível, se pôr de pé, em reverência à palavra de Deus. Jovens, sois fortes, né? Ezequiel capítulo 37. Vamos fazer menção aqui a partir do versículo 1 ao versículo de número 10. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós em espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que viram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos ao espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Podeis vos assentar, exaltando o nome do Senhor. Como sempre costumo dizer, né? Dar glória a Deus é de graça, né? Nós estamos na casa do Pai, e na casa do Pai há liberdade. Meus irmãos, quando foi me passado o convite para estarmos aqui nesta noite transmitindo a palavra de Deus, eu meditei, busquei ao Senhor um tema, um texto, e o Senhor ministrou ao meu coração um tema: avivados
pelo Espírito Santo, dentro deste texto do capítulo 37 de Ezequiel. E é bem verdade que o contexto histórico do livro de Ezequiel é durante os primeiros anos do exílio babilônico. Nós conhecemos que Nabucodonosor, ele leva cativo alguns judeus de Jerusalém para a Babilônia. Só que isso acontece em 3 levas, em 3 etapas. Se nós formos perceber, a primeira aconteceu no ano 605 a.C., em que Nabucodonosor leva os jovens dotados de ciência, de conhecimento, que tinham acesso à corte, eram príncipes. Estes são levados na primeira leva. Só que a gente vai perceber que na segunda já acontece no ano 597, em que 10.000 judeus são levados cativos para a Babilônia, e entre estes estava o profeta Ezequiel. Aí nós olhando a história e conhecendo, acontece outra leva. No ano 586 a.C., Nabucodonosor vem com força desta vez e destrói toda a cidade. O templo de Jerusalém entra em toda essa destruição, e ele leva aqueles que sobreviveram, certo, para a Babilônia. Então nós percebemos que o profeta Ezequiel, ele vai ser levantado em um tempo tenebroso, em um tempo caótico. A inclinação espiritual estava grande. Ezequiel, cujo nome significa Deus enaltece, né? Deus fortalece. Este que era de uma linhagem familiar sacerdotal, eu penso que Ezequiel já estava se preparando para exercer o ofício de sacerdote, mas teve um imprevisto, que foi justamente a entrada, certo? A leva que aconteceu na segunda vez, levando ele junto com todo aquele povo. Nabucodonosor veio e levou todas aquelas pessoas cativas para Babilônia. Isso, irmãos, mexe comigo, porque o projeto de Ezequiel era ser sacerdote, estava se preparando, mas a chamada que Deus tinha na vida dele era de profeta, era de representar Deus diante do povo. E mesmo no exílio, mesmo ele cativo com o povo de Deus, ele se faz voz diante daquela situação declínio espiritual, caótica, em que o povo de Deus se encontrava. É por isso que quando nós vamos ver no livro de Ezequiel, visões, parábolas intrépidas, palavras simbólicas direcionadas de Deus para o profeta, para entregar toda a nação, visões extraordinárias, com a mensagem, com a essência que vinha do próprio Deus para o seu povo. É por isso que quando nós lemos o capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia diz que ele teve uma visão, a mão do Senhor estava sobre ele, e ele foi conduzido a um vale, e a um vale de ossos secos. Então nós percebemos que mesmo Ezequiel no exílio, mesmo Ezequiel cativo, com todo o povo, ele ainda ouvia a voz de Deus, ele ainda via aquilo que Deus revelava para ele, com o intuito de trazer o povo para mais perto, com o intuito de resgatar a esperança e a confiança no Deus de Israel, nem que tivesse que confrontar, nem que tivesse que bater de frente, porque a verdade de Deus, ela vem, mas ela vem para levantar, não é para destruir. E assim eram as mensagens que Deus entregava a Ezequiel. Então perceba aqui que nesta visão, a mão do Senhor estava sobre o profeta. E esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Vou ser breve, vou resumir, vou ganhar tempo, mas eu quero entregar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, pois eu creio que há algo de Deus aqui nessa noite. Eu creio que há um reboliço de Deus para acontecer antes que 2021 venha se acabar, porque aqueles que estão debaixo da mão de Deus, eles estão no lugar certo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E qual é o primeiro ponto? Aqueles que querem ser avivados pelo Senhor, viver em sua vida um despertamento, eles têm que ser guiados pela mão do Senhor. Eles têm que estar direcionados pela vontade de Deus. Isso requer renúncia, isso requer disposição, isso requer abrir mão do eu
para viver aquilo que o céu tem para nós. É por isso que Paulo, Romanos 8:14 vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui nessa noite? Então perceba que aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, ele não está mais na direção do carro. É como Noé na arca, ele está no projeto, ele está exercendo o seu ofício, mas a arca não tem leme, a arca não tem como dirigir pelo braço de Noé, não. É o próprio Deus que está guiando, é o próprio Deus que está direcionando. Então entenda que você está participando de uma obra, mas quem guia teus passos ainda é o Senhor da tua alma, ainda é o Senhor que nos comprou com seu sangue. Quem está entendendo esta palavra nessa noite? João 16:13, a Bíblia diz: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aí, irmãos, perceba comigo que quem é guiado pelo Senhor precisa, além de estar debaixo da mão do Senhor, ter disposição em obedecê-lo, em ouvir a sua voz, estar disposto de andar com o Senhor. É o que aconteceu com Abrão. Gênesis 12, quando o Senhor apareceu, ele disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu hei de te mostrar. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí no versículo 4 de Gênesis 12, a Bíblia diz: partiu pois Abrão como o Senhor lhe ordenou. Mas o camarada não sabia nem para onde ia, não sabia nem qual era o rumo, não tinha um mapa. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus e obedeceu. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Aqueles que são guiados pelo meu Espírito, aqueles que estão debaixo da minha mão, eles têm que ter discernimento. Isso significa o quê? De estar disposto a andar na rota de Deus, de estar disposto a andar na direção de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aqueles que obedecem abrirão mão de lugares, de pessoas, de coisas, para viverem as promessas de Deus. E eu creio que aqui ainda tem uma geração que ama as promessas de Deus, que não desiste do chamado, do evangelho, por aquilo que é passageiro deste mundo. E se é verdade, será se tem meia dúzia de jovens aqui que ainda crê na voz de Deus, que ainda crê nas promessas de Deus? Levante sua mão nessa noite, porque é uma palavra de Deus para ser liberada sobre a sua vida. Assim como a mão do Senhor guiou Ezequiel para um vale, a mão do Senhor vai te levar também. A mão de Deus vai te conduzir também. A mão de Deus vai te colocar em lugares que você nem imagina, que você nem espera. Irmão, não vai ser um homem não, vai ser Deus, vai ser Deus, vai ser a mão de Deus. Oi, irmãos, eu sinto a atmosfera aqui nessa noite, eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. A mão do Senhor vai te colocar, é a mão dele, é a mão dele, é a mão dele. A Bíblia diz que a mão do Senhor pôs Ezequiel, ou seja, foi a mão do Senhor que lhe colocou diante daquele vale. Aqueles que estão debaixo da mão de Deus, te prepara, a mão dele vai te guiar, a mão dele vai gerar experiências na tua vida, porque a ótica do homem era um vale. Ninguém quer ser guiado para um vale, ninguém quer ter uma experiência no vale. Ei, mas é neste vale que Deus vai te surpreender. É nessa circunstância que uma visão extraordinária vai te mostrar e te revelar os propósitos e as promessas de Deus para a tua vida. Eu creio que eu estou pregando para uma geração de jovens que tem promessa, que crê que Deus ainda chama, que crê que Deus ainda levanta, que crê que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Bendito é o nome de Jesus. A mão de Deus estava sobre Ezequiel, e quando é a mão de Deus que coloca, pode o homem, como diz o cearense, esquentar as orelhas, porque se é Deus que põe, oh glória.
É Ele que se responsabiliza. Oh, irmãos, eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Aqueles que têm acesso ao Pai, Ele tem a capacidade de lhe colocar em qualquer lugar. Por quê? Porque você está na mão dEle. Bendito é o nome do Senhor. Se é um vestibular, se é uma faculdade, se é um trabalho, aqueles que estão debaixo da mão do Senhor, Ele pode te colocar em qualquer lugar. Então perceba que a mão do Senhor guia Ezequiel. E aqueles que querem ser avivados precisam estar em harmonia com a vontade de Deus, guiados pelo Senhor. Não é as influências do mundo que lhe deve guiar, não é a moda deste mundo que lhe deve guiar, não. É a mão do Senhor. E que mão poderosa! Foi esta mesma mão que arrancou o povo do Egito. Oh glória! Foi esta mesma mão que abriu o mar vermelho, que mandou cordonizes para o povo no deserto, que pôs coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Ah, se não fosse a mão de Deus na tua vida, jovem. Ah, se não fosse a mão de Deus na tua casa, na tua família, na tua chamada, no teu ministério. Ah, se não fosse a mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Ei, é a mão de Deus que te ampara, que te sustenta. Oh, glória a Deus! É a mão dEle. Então perceba que Ezequiel é colocado, é levado, é conduzido pela mão do Senhor. Só que, como eu disse, Ezequiel é conduzido a um vale, e a um vale de ossos secos e de ossos sequíssimos. Então perceba que não é pelo fato que você está na mão de Deus que vai ser só mar de rosas, pastos verdejantes, águas tranquilas. Não vai se resumir a isso, porque nós percebemos que Ezequiel foi levado a um vale de ossos sequíssimos. O próprio Jesus, Mateus 4, foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Então perceba que muitas das vezes circunstâncias difíceis que abalam a nossa estrutura, que nos entristece, que faz às vezes a gente pensar duas vezes para querer continuar, às vezes não é o diabo, é o próprio Deus que está lhe guiando, que Ele está ali treinando, que Ele está ali moldando. Oh, bendito é o nome do Senhor. É por isso que Hebreus 12:2 vai dizer: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, qual suportou a cruz. Bendito é o nome de Jesus, desprezando as afrontas. E qual foi a consequência disso? Esteve assentado à direita do trono de Deus. Então, se o próprio Jesus teve que suportar a cruz, desprezar as afrontas, aí jovem, quanto mais nós, ideologias, circunstâncias desta vida, é o diabo tentando de todos os jeitos enfiar de goela abaixo as pressões psicológicas, os complexos de inferioridade. Quantos, mesmo na casa de Deus, depressivos, com síndrome do pânico, e quantas outras circunstâncias. Mas eu quero te dizer, não olha na horizontal, olha para o alto, olha para o autor e para o consumador da vossa fé. Apesar de ter que carregar a cruz, porque o caminho é estreito, é luta, é guerra. Quem está fincado na rocha, o vento vem, as águas vêm, mas ele permanece de pé. É por isso que eu te aconselho nesta noite: firma teus pés na rocha, finta os teus olhos no autor e o consumador da tua fé, que você vai continuar, que você vai permanecer. Ei, o céu vai te dar estrutura nessa noite. Vem conosco nessa noite.
noite, despreza as afrontas, vem com a voz do Senhor. O diabo tentando Jesus, de um lado, de outro, mas a voz do Pai era maior. Este é meu filho amado, em que eu tenho me comprazo, em que eu tenho alegria, em quem tenho prazer. Não sei se você está entendendo esta palavra. Se eu fosse você, já estava dando glória a Deus. Jesus vai segurar nas tuas mãos e vai passar contigo. Enquanto eu estudava essa palavra, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, dizendo: Denner, tem pessoas lá, tem jovens lá, que talvez não queiram estar sendo guiados para o vale, talvez não é o lugar em que eles queriam estar, mas digam a eles que é o lugar exato que eu quero que eles estejam, debaixo da minha mão, vivendo extraordinárias experiências. E se você recebe esta palavra nessa noite, o céu te conforta, o céu te anima. É justamente neste lugar, jovem, de afronta, de desprezo, de luta, de guerra, na sala de aula, dentro de casa, na comunidade, é neste lugar que o céu está te treinando, que o céu está te forjando, que o céu está te preparando. Bendito é o nome do Senhor. Quem tem mão para levantar nessa noite? Quem tem glória nesta noite? Oh, Espírito da graça. Porque alguns podem estar se perguntando: por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Por que dessa perda? Ei, é como eu disse, você está disposto a obedecê-lo. Pessoas vão se afastar, lugares vão ser perdidos, coisas serão deixadas, mas é justamente dessa forma que o Senhor está te guiando. É justamente neste lugar que Deus vai te fazer crescer. Era no deserto que João Batista crescia e se desenvolvia. Ah, meu irmão, Jesus só foi assumir o seu ministério dos 12 depois dos 30. Dos 12 aos 30 a Bíblia não comenta. Como é que Jesus estava? Se preparando, se moldando, se capacitando. Então, se o próprio Jesus teve um momento de espera, de capacitação, quanto mais nós, 30 anos de preparação para exercer 3 anos e meio de ministério. E tem gente querendo fazer aqui se capacitar 3 anos e meio para viver 30 anos. Aleluia, Jesus. Eu sinto uma brisa do Espírito aqui nessa noite. Ei, Abraão saiu daquele lugar porque ele já tinha um rumo novo. Mas eu me alegro porque Abraão estava sendo guiado por Deus, e ele já sabia o lugar que ele não deveria mais estar. Ei, tem lugar que você já sabe que não deve mais estar. Tem pessoas que já não servem mais para você. Tem coisas que já não edificam mais. Então tire, arranque, saia, se desprenda. Tem alguém aqui que não precisa de porta aberta, precisa de libertação, precisa sair do lugar que está atrofiando a tua alma, atrofiando o teu espírito. Se nós formos olhar para o vale de ossos secos, a Bíblia diz que a quantidade era muita de ossos. E se avivamento fosse por conta de quantidade, aquele vale estava num avivamento grande, que a quantidade era muita. Só que isso não é verdade. Avivamento não se trata de quantidade, porque se assim fosse, templos e mais templos que aqui existem na nação brasileira e em outros lugares não estariam cheios de pessoas e vazios de Deus, vazios da palavra, vazios do Espírito. Já não se prega mais arrebatamento, pecado, inferno. Quantos púlpitos tem na nação brasileira? Mas cadê homens como Ezequiel? Mulheres cheias de Deus, que não se corrompem, mas ainda pregam a verdade, que são guiados pelo Senhor, que não abrem mão da palavra, que não abrem mão da sã doutrina. Eu comentei aqui na escola bíblica com os irmãos
Breno, né? Dinheiro com que eu trabalho. Esteve na Europa meses atrás. E ele me dizendo da tristeza que se encontrava a Europa. Os jovens saíam do culto, iam para as boates, se drogar, se prostituir. As pessoas compravam drogas na farmácia. As igrejas, muitas delas, sustentadas pelo governo, sendo assim, tinham que obedecer às leis do governo. Casar, homem com homem, mulher com mulher, porque senão seria fechada. Lugares onde John Wesley, John Knox, homens avivalistas cheios de Deus, pregavam a palavra, as multidões se entregavam. Hoje são museus, cassinos. Já não tem mais o Espírito, já não tem mais vida. Mas eu creio que o céu vai soprar o vento do Espírito aqui, para levantar uma geração de remanescentes, que ainda crê no avivamento, que ainda crê no despertamento. Ei jovem, a mão do Senhor vai te levar pelas fronteiras desta nação, dos países lá fora. Oh glória! Deus vai levantar aqui nessa noite um grande exército, um grande exército, um grande exército. E se eu fosse você já adorava, se eu fosse você já dizia: eis-me aqui. Deus só usa quem quer ser usado. Deus só usa quem está disponível. Deus só usa quem está disposto. E se você é esse, vai recebendo graça nessa noite, vai recebendo a presença do Espírito Santo, vai recebendo aí, em nome de Jesus. Primeiro, temos que estar debaixo da mão do Senhor. Ela que nos guia, ela que nos direciona, ela que nos conduz. E em segundo lugar, precisamos reconhecer a nossa situação, ou seja, sermos sinceros com nós mesmos. Deus usa o profeta para mostrar à nação a situação que ele se encontrava. Deus teve que mostrar à nação como eles estavam. Foi como Deus se utilizou de Natã para falar com Davi, para cair as escamas dos olhos, para abrir os olhos e perceber que precisa de ajuda, precisa de uma restauração. Os ossos sequíssimos era a nação de Israel, já não tinha vida, estavam caminhando em seus próprios caminhos, caminhos de contaminação por conta das suas ações, declínio na espiritualidade. Por quê? Porque estavam apostatando da fé, se entregando aos ídolos. E entenda comigo, ídolo não é só uma imagem de escultura, é tudo aquilo que tira o centro, o primeiro lugar da vontade de Deus na tua vida. Quem sabe você esteja aqui nesta noite apregado, amarrado às coisas desta vida. Ei, Jesus quer o lugar dele de volta, o Espírito Santo quer a cadeira do trono do teu coração de volta. Aquela nação estava profanando o santo nome do Senhor. É por isso que Deus revela a situação que ele se encontrava, ossos sequíssimos. Eu estava lendo um livro, o Augusto Cury dizia assim, em um dos seus livros, estudando a personalidade de Cristo, ele dizendo: o homem mais doente não é aquele que tem a pior doença, mas é o que não reconhece que está doente. O mais enfermo, mais decaído, doente, não é aquele que tem possivelmente uma das piores doenças que você pode imaginar, mas é aquele que não reconhece que está doente, que precisa reatar aliança com Deus. Ei, nesta noite o céu me disse, me trouxe aqui para te dizer: não finja que não está acontecendo nada, não finja que não precisa ser mudado, não finja que não tem sujeira. Ei, as águas purificadoras vão passar aqui nessa noite. É tempo de reatar aliança, é tempo de renunciar namoro escandaloso, pornografia, jogos pornográficos e aqueles que traz a questão da violência. Ei, é tempo.
de arrancar isso. Oh, Espírito Santo da graça. Fica aí, não corre não vai para casa agora não. O céu quer restaurar, mas você precisa reconhecer que precisa. Choramante, irmãos, nós vivemos em uma geração que ama o disfarce. Vivemos em uma geração que ama as máscaras. Estão decaídas por dentro, mas estão sorrindo por fora. Geração que com os de fora são éticos, mas com os de dentro são os carrascos. Geração que vive de religiosidade, vive no templo, tem nome de crente, participa dos trabalhos, mas está faltando espírito, está faltando vida, está faltando relacionamento com Deus da obra, com Deus da palavra. Ei, Jesus vai levantar uma geração nessa noite que não se envergonha do Evangelho de Deus, porque sabe que é poder, é poder, é poder de Deus. Salmo 119, versículo 29, o salmista vai dizer: livra-me, desvia-me do caminho da falsidade e me guia pelas tuas veredas santas, no caminho da verdade. Então chega de maquiar, é tempo de faxina. Não seja infiel com a sua consciência. É como na escola, o professor está dando aula, matemática, aqueles cálculos bem complicados, e dá um nó nos seus miolos. Você olha para a prova e diz: sangue de Jesus tem poder. Só que aí o professor dá o conteúdo e pergunta: todos entenderam? Aí tem um bocado dentro de si dizendo: eu não entendi foi nada, não compreendi nada. Aí ele simplesmente diz: entendi, professor, entendi. Porque alguns, timidez, o medo de tirar dúvida, aí são infiéis à sua consciência. Sabe que precisa perguntar para entender, mas não pergunta. E assim são muitos dentro da igreja. Sabe que precisa de um renovo, mas permanece na mesmice, na superficialidade. Ei, não seja infiel à sua consciência, seja fiel a ela nesta noite, e reconheça que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se Judas tivesse entendido isso, se tornava autossuficiente, achava que não precisava de nada. Se ele tivesse entendido isso, ele teria sido alcançado pela graça e pelo sangue do Cordeiro. Então muitos estão se sentindo autoconfiantes. Eu não preciso de ninguém, eu posso me virar sozinho. Mas ninguém consegue convencer a si mesmo se o Espírito Santo não estiver na sua vida. Então é por isso que o céu está te convidando nesta noite a ser sincero com você, reconhecer a sua situação, reconhecer como você está diante de Deus. É por isso que o Senhor vai perguntar a Ezequiel no versículo 3: filho do homem, poderão viver estes ossos? A Ezequiel, de forma sábia, ele vai dizer: Senhor Jeová, tu o sabes. O que é que nós percebemos que é uma resposta sábia? Porque na ótica do homem, Ezequiel estava dizendo: Senhor, aqui embaixo não dá mais jeito não, aqui embaixo não tem mais solução para isso aí não. A terra diz que é impossível, mas Senhor, tu o sabes. Era ele dizendo: aqui não dá jeito, mas o céu, eu sei que o céu dá jeito, eu sei que o céu faz. É a terra dizendo: você não vai se levantar mais, você está destruído, mas o céu levanta, o céu constrói de volta, o céu dá vida novamente, o céu te ergue novamente. Quem tem mão para levantar nessa noite? Eu vim aqui direcionado pelo Espírito Santo para te dizer: aquilo que o psicólogo não faz, aquilo que os remédios não faz, aquilo que o médico não faz, Deus faz. Deus faz.
Deus arranca, Deus tira. Eu sinto a presença do Senhor aqui nessa noite. Deus vai fazer na tua vida, jovem, aquilo que tem te matado, aquilo que tem te tornado cego. O céu vai te dar vida, o céu vai te dar vida, o céu vai te dar vida. Eu já vejo jovens chorando na presença de Deus. Eu sinto o vento do Espírito. Aí o Senhor olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, então profetiza. Sinta a presença de Jesus aí na tua vida. Sente a presença do Senhor. Depressão vai sair nessa noite. Toda síndrome do pânico vai sair nessa noite. Em nome de Jesus, haverá um reboliço aqui nessa noite. Haverá um reboliço aqui nessa noite. A Bíblia diz: enquanto Ezequiel profetizava, não era depois, era enquanto ele profetizava, houve um reboliço. Nesta noite não vai ser depois do culto, não. Nesta noite vai ser durante o culto. Vai ser durante o culto. Enquanto Ezequiel profetizava, eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Cadeias serão quebradas nessa noite. Ei, Jesus não te chamou para ficar parado dentro de um quarto escuro, de cabeça baixa, desanimado. Ei, Jesus vai te levantar, jovem. Jesus vai te levantar, moça. Ei, rapaz. Deixa eu caminhar que a hora passa. Deus faz. Deus faz. Aí, irmãos, para resumir, nós terminar o ensaio. Primeiro, devemos estar guiados pela mão do Senhor. Em segundo, reconhecer como nós estamos diante dele. Porque a pergunta que não quer calar não é como os homens estão nos vendo, mas é como Deus está nos vendo. E em terceiro, nós vamos perceber que só haveria um reboliço, só haveria uma restauração e um avivamento depois da profecia, da palavra liberada. Deus dá ordem, profetiza a estes ossos. Aí a Bíblia diz: ouvi, ó ossos. Oh glória. Mas eu não sabia que eu os tinha ouvido, não. Mas eles tiveram que ouvir a palavra. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: eu vou avivá-los, eu vou enchê-los, eu vou levantá-los a partir da minha palavra. Porque o Espírito está em harmonia com a palavra de Deus. Jesus instruía os discípulos pelo Espírito. Ei, a palavra ainda tem que queimar, a palavra ainda tem que arder nos nossos corações. Ela, Salmo 39, verso 3: ardia dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu. Lucas 24, 32. Os discípulos no caminho de Emaús, tristes, cabisbaixos, desanimados, porque já era o terceiro dia e Jesus não havia ressuscitado. Só que quando eles pensam que não, Jesus aparece. Jesus se aproxima e pergunta qual era o motivo daquela tristeza. E eles falam: já era o terceiro dia, e se levantou um profeta entre nós. Ele disse que ia ressuscitar e até agora não ressuscitou. Aí Jesus diz: homem inércios, não ouviste o que os profetas falaram? Aí Jesus começa a falar as profecias, desde o Antigo Testamento até aqueles dias, a respeito dele. Aí quando eles estavam ali no caminho, que já ia se escurecendo, aqueles discípulos convidam Jesus, porque já se fazia tarde e era perigoso. E Jesus vai, só que eles não sabiam que era Jesus. A Bíblia diz que eles não compreendiam que ali era o Senhor. Aí quando eles estão lá dentro da casa, a Bíblia diz que no partir do pão,
quando o Senhor deu graças, que lhe foram abertos os olhos, que eles ali perceberam que era Jesus, que ali estava. Assim que ele abriu os olhos, Jesus já não estava mais lá. Aí eles disseram: não ardia em nosso coração quando pelo caminho ele nos falava ou nos abria as Escrituras. Ei, jovem, sabe o que vai queimar a nossa geração? Não é artista gospel, não é subterfúgios humanos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Enquanto ele falava, ardia em nossos corações. Deixa queimar nesta noite a palavra no teu coração. Se alimenta dela, come ela. Oh glória, ela é a bússola, é a espada do Espírito, é luz para os nossos caminhos. Ela é quem vai nos conduzir ao caminho da verdade. É a palavra de Deus. Guardei no coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque é no coração que ela deve ser guardada. E já caminhando para o final, a palavra do Senhor seria profetizada. Aí tanto os ossos deveriam ouvir, como o profeta devia profetizar. Ou seja, tem gente aqui que está precisando ouvir, sentar para ouvir, participar da escola bíblica, culto de doutrina, ouvir. Mas tem outros que irão profetizar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Nos teus louvores tem a palavra, nas tuas mensagens tem a Bíblia. Oh glória, mensagem cristocêntrica. Prega bibliologia, prega aquilo que é da palavra, da essência. Não vai contar história de homem, porque história de homem não resolve nada. O que resolve é o nome de Jesus. É no nome de Jesus que os enfermos são curados, que os leprosos são restaurados, que os mortos são ressuscitados. É no nome de Jesus que aquele que morreu vai se erguer novamente. É no nome de Jesus que você recebe batismo no Espírito Santo, dons espirituais. É o nome de Jesus. Irmãos, é só eu que estou entendendo essa palavra nessa noite. Então, para nós finalizar nesta noite, a harmonia do Espírito com a palavra vai gerar em nós comunhão, sensibilidade. Por que, irmão Denner? Porque se nós analisarmos o texto, quando ele profetiza, a Bíblia diz no versículo 7: profetizei como se me deu ordem. Ele obedece a ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. O reboliço de Deus não traz divisão, ajunta. Oh glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça e vai descendo na barba de Arão. Ei, quer ver o óleo de Deus ser derramado? Quer ver o vento do Espírito pairar sobre nós? Estejamos juntos na mesma guerra, na mesma luta. Oh glória, por quê? Porque a luta dele é a minha luta, a luta dela é a minha luta, a guerra dele é a minha guerra, mas a vitória dele também é a minha vitória, a vitória dela também é a minha vitória. Jesus vai quebrar correntes aqui nesta noite. Toda indiferença, haverá comunhão, haverá ajuntamento de ossos. Quem pode adorar ao Senhor? Quem pode bradar nessa noite? Pastor Eliseu Rodrigues disse: se você não tem a capacidade de olhar no rosto do seu irmão, dificilmente você irá olhar na face de Deus. Então, o reboliço de Deus traz comunhão, é diferente da Torre de Babel, e que estava em um propósito para se engrandecer. Qual foi o resultado? Deus separou. O
reboliço de Deus não é assim. Quando o povo de Deus se une com a essência de glorificar aquele que está no alto e sublime trono, há uma comunhão, cada osso em seu lugar. Se é para pregar, prega. Se é para cantar, canta. Cada um no seu lugar. Não vem invadir o lugar do outro, não toma a frente do outro. É osso no lugar, é cada um no seu lugar, é juntos, reunidos. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ajunta, fique de pé em nome de Jesus. Já vou finalizar com uma oração. O Senhor vai nos unir. Eu vejo ossos que estão distantes, que vão voltar. Osso em cada lugar. Ei, não sai da presença de Deus, porque mais vale um dia na sua presença do que 1000 anos na tenda da impiedade. O Senhor não quer você lá fora. Tem jovens se escondendo atrás de um instrumento, se escondendo atrás de um trabalho, se escondendo atrás de mãe, de pai. Ei, vem pro teu lugar, pro teu lugar, pro teu lugar, aonde Deus quer que você esteja. Chega de se esconder, chega de fugir. O vento vai te atrair. O vento vai te atrair. Naraia Soraman. Show Ramadacas. O vento vai nos atrair. Sente renovo. Sente a presença. É como eu disse, a palavra promove a sensibilidade, promove a comunhão. A sensibilidade, por quê? Eu termino dizendo isso porque a Bíblia diz que o Senhor ia colocar nervos, carne e pele. Nervo fala de articulação, de movimento internamente. Aí o Senhor me diz: quantos estão insensíveis à voz dele, ao chamado dele? Eu poderia contar aqui o testemunho de uma jovem argentina, mas não vai dar tempo. Andará chouramandacas. Que Deus chamou ela ainda jovem e ela foi relutando. Vou cuidar da faculdade, vou cuidar do meu casamento, vou cuidar dos meus netos. E foi relutando. Quando chegou uma certa vez lá em Buenos Aires, um homem de Deus chegou ali na rua dela, e o Espírito Santo atravessa a rua, bate naquela porta e diz exatamente o que eu vou te dizer. E aquele homem foi naquela porta, bateu, e quando aquela moça abriu, ele nem lhe deu a paz do Senhor, já foi dizendo: assim diz o Senhor, eu te chamei quando tu ainda era moças, quando ainda era jovem, e tu não deu ouvido à minha chamada e às minhas promessas. Por conta disso, por conta de ti, 300.000 almas de argentinos irão ir para o inferno por conta de você, por conta sua, porque não ouviu o chamado de Deus. E quantos estão insensíveis? Nervo internamente, sensibilidade interna, pele, sensibilidade externa. Tem gente que só está sentindo pelo lado de fora. O Senhor me disse: eu vou fazer novamente sentir pelo lado de dentro. Deus vai restaurar a sensibilidade por dentro. Ei, não adianta só sentir arrepio, tem que chorar na presença de Deus, tem que se converter na presença de Deus. Ei, volta a sentir poder de Deus na tua vida, volta a sentir graça de Deus na tua vida, volta a sentir o som de Deus na tua vida. E se Deus me usou nesta palavra, e se eu estou na direção de Deus, que comece agora, que comece agora, que comece agora, que comece agora, agora. Eu sinto a minha carne tremer aqui nessa noite. Vento do Espírito vem dos 4 cantos nessa noite. Ei, mais importante do que nervo, pele e osso é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Recebe renovo, recebe graça. Abre tua boca nesta noite. Eu sei que a máscara impede, eu sei que é dificultuoso, mas recebe de Deus. Eu quero saber quem aqui quer reatar aliança com o Senhor nessa noite. Vem aqui na frente.
Vem receber mais de Deus. Eu quero orar por você aqui nesta noite. Seja fiel com você mesmo. O céu quer te encher nesta noite. Charamancho de caias. Haverá um reboliço na estrutura de alguns aqui nesta noite. Chega de maquiar, chega. Vem para a presença do Pai. Vem para a presença do Espírito. Em nome de Jesus. Eu vou orar, Pai, nesta noite. Meu primeiro jovem. Onde está o segundo nesta noite? Pode cantar um louvor, pode. Vem cá, Ana, Davi. Quero cantar aquela música. Quem ainda não aceitou Jesus pode vir também. Se você está sentindo esta graça, esta presença te incomodando, venha. Chega de ficar vivendo uma vida seca, apática, indiferente. Ele quer te encher, quer te dar nervos, carne. Ele quer te dar espírito na vida. Uma geração que será reconhecida porque anda com Deus. Uma geração que será reconhecida porque tem vida. Chega de ser um sepulcro caiado, vazio. Vem ser cheio de Deus. Vai adorando essa noite. Oh, Espírito da graça. Nesse teu complexo. Adore, adore ao Senhor. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. O Espírito está soprando nesta Eu venho noite. falar do valor que você Haverá um reboliço aqui nessa noite. Aramanda soul, aramanda O casa. Espírito Santo se move. Ele está se movendo aí dentro de tu. Até com gemido. Ele está se movendo aí dentro de tu. Move Jesus, move Jesus, move Jesus. Move agora, Jesus. Pode então perceber. Pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Recebe vida aí onde você estiver. Você tem o valor, o Espírito Recebe graça Santo de se Deus move em nessa você. Obrigado, meu Deus, por esta tão rica oportunidade. Olha para esses jovens que estão diante do teu altar, Pai. Dá vida, dá vida, dá vida. Enche eles com teu Espírito. Dá um banho no teu sangue, Jesus. Lava as vestes. Purifica com as tuas águas. Santifica-nos, ó Pai. Vai tirando os entulhos, toda indiferença, toda apatia. Ei, o fogo não vai se apagar. O fogo vai arder. O fogo arderá continuamente. Sobre o altar, sobre o altar. Eu te peço, Senhor, nesta noite. Ergue-nos como um grande exército. Que daqui saia generais, capitães, homens cheios de Deus e meninas cheias de Deus, para a tua glória, em nome de Jesus de Nazaré. Permaneça de pé. Nós já vamos encerrar o culto do Senhor esta noite.